A gente terminou o vídeo anterior com esse aplicativo aqui, mas o design que a gente tinha estabelecido no começo dessa série era esse, totalmente diferente, né? Então nesse vídeo a gente vai começar a avançar nessa direção. E a primeira coisa é identificar a estrutura básica do nosso layout, que é essa aqui. É uma coluna que ocupa a tela inteira, na qual estão posicionados dois retângulos. Um retângulo branco em cima e um retângulo preto embaixo. Então vamos lá para o código fazer isso. A primeira coisa que a gente pode fazer é deletar essa app bar aqui de cima, essa barra vermelha. E o código que está gerando ela é esse. Esse é o widget responsável por criar essa app bar, e ele chama justamente app bar. Tá? Ele contém o text escrito meu app, que está sendo escrito aqui, e ele contém a cor vermelha, que está sendo a cor dessa barra. Então, tudo isso faz parte da app bar e está sendo responsável por desenhar, entre aspas, isso na tela. Então a gente vai deletar esse código. Só que essa app bar está sendo passada por uma propriedade chamada app bar do widget scaffold. E como a gente não vai mais passar nenhum valor para essa propriedade, a gente precisa também excluir ela daqui, beleza? Executando esse código, você vai ver que essa barra vermelha some. Agora tem mais uma coisa que a gente precisa excluir, que é esse texto Oi Mundo centralizado na tela. O código que gera esse texto é esse. Faz parte do widget center, que centraliza o componente que for passado para a propriedade child dele, que nesse caso é um widget text. Então tudo isso a gente vai excluir. A propriedade body faz parte do scaffold. E lembra que o scaffold é um widget que estrutura o layout básico do Material Design no nosso aplicativo. Então a gente vai manter a propriedade body porque ela engloba a nossa tela inteira. E é justamente isso que a gente quer, certo? Agora, lembra que no design eu disse que a gente ia ter uma coluna que contém dois retângulos, um branco em cima e um preto embaixo. Como a gente faz isso em Flutter? Para criar uma coluna, a gente usa o widget chamado column. Ele vai criar uma coluna e vai receber outros widgets e orientar eles na vertical. Tá? Agora, como a gente faz isso? Como a gente passa esses outros widgets para o widget column? Através da propriedade chamada children, ou filhos, ou crianças em inglês. Eu vou deletar essa parte do código e eu já explico o que ela significa. Tá? Mas olha só, aqui a gente tem a propriedade chamada children, seguida por dois pontos para ser passado um valor. E o valor que a gente está passando agora são dois colchetes. Abre e fecha colchetes. Por quê? O que eles representam? Eles representam uma lista. Tá? Então, quando a gente quer criar uma lista em Dart, a gente usa os dois colchetes. Abre e fecha. E tudo que for passado entre eles está dentro dessa lista. Beleza? No nosso caso, serão widgets. Por quê? Essa propriedade children da widget column aceita uma lista de widgets. Beleza? Agora, qual widget a gente quer desenhar na tela? A gente quer desenhar dois retângulos, né? Um retângulo branco e um retângulo preto. Qual é o widget que representa retângulo em Flutter? Ele se chama container. Então, eu estou criando um container aqui. Só que a gente não quer só um, né? A gente quer dois, um branco e um preto. E eu separo por vírgula também. Então, eu separo por vírgula e passo outro container. Se eu quisesse ir passando mais containers, eu continuaria separando por vírgula e passando outros containers. Ou qualquer outro tipo de widget, não necessariamente container mesmo. Poderia ser text, por exemplo. Beleza? Mas no nosso caso, serão só dois containers mesmo. Vou segurar Ctrl S no teclado para estruturar o código. Agora, isso é a mesma coisa, tá? A gente só estava em uma linha. Mas repara que aqui começa a lista e aqui termina a lista. E tudo que está entre esses colchetes faz parte dessa lista. No nosso caso, são os dois containers. Se eu executar esse código, na verdade, a tela fica branca. Por quê? Porque branco é a cor padrão do widget scaffold. E é isso que a gente está vendo aqui. A gente não está enxergando os dois containers, os dois retângulos. Por quê? Um dos motivos é que a cor padrão deles é transparente. Então, tá, tudo bem o retângulo de cima, que é o branco, ser transparente, porque o fundo da nossa tela é branca, né? Então, tudo bem. Agora, o retângulo de baixo precisa ser preto, né? Então, vamos alterar o retângulo de baixo, que é esse aqui, para ter uma cor preta. Como a gente faz isso? Através da propriedade color.
do widget container, tá? Então esse widget container tem uma propriedade color para a qual a gente vai passar uma cor através do código colors.black. Eu vou usar black 87, tá? Para ser um pouco mais acinzentado. Agora eu vou segurar Ctrl S para estruturar o código. E se eu executar esse código, o que você espera que aconteça? Continua tudo branco. Talvez você esperasse que ficasse aqui um retângulo preto, né? Mas não é o caso. Por quê, Matheus? Pelo segundo motivo que eu ainda não falei, né? O segundo motivo é o seguinte: se esses containers não têm nenhum filho, ou seja, não tem nenhum widget dentro deles, eles ocupam 0 espaço dentro da coluna, tá? Então, nesse caso, como a gente passaria algum componente, algum widget para dentro desse container? Através da propriedade child. Então, por exemplo, eu poderia passar um text aqui, tá? Não é o nosso caso, não é o que a gente quer fazer agora, mas a gente poderia passar, e nesse caso ele ocuparia qual tamanho? Ele ocuparia o tamanho do texto que a gente passar. Só que não é suficiente isso, né? Então, como é que a gente faz ele se expandir para ocupar o maior tamanho possível? A gente engloba eles, encapsula eles dentro de um outro widget chamado expanded, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar esse container daqui e vou substituir ele pelo widget expanded. Abre e fecha parênteses, tá? O que esse widget faz é expandir o conteúdo do widget que for passado para ele para ocupar o máximo de espaço possível. E o máximo de espaço possível, nesse caso, é o espaço da coluna, que no caso é a tela inteira, tá? Então, como a gente passa o container para esse expanded? Através da propriedade child dele. Então, eu vou colar o container de volta na propriedade child do widget expanded. A mesma coisa para o container de baixo, né? Que é o retângulo preto. Então, eu vou recortar esse código e substituir ele pelo widget expanded. E eu vou passar ele para a propriedade child desse widget. E vou segurar Ctrl S para estruturar o código de volta. Se eu executar, agora sim você vai ver o retângulo branco e o retângulo preto. Mas, Matheus, se ele expande, se esse widget expande para ocupar o maior espaço possível, ele não estenderia para ocupar o espaço da coluna inteira, que é a tela inteira? Sim, se eu tivesse só um, né? Mas como tem dois, eles competem pelo mesmo espaço. Então, eles dividem esse espaço. Por isso, cada um fica com 50% da tela. Se eu criasse mais containers aqui, eles dividiriam o espaço sim também. Então, cada um ocuparia uma altura menor, digamos. E eu vou exemplificar isso para você aqui. Ó. Vou copiar esse segundo container e vou colar ele, ainda dentro da lista, tá? Só que eu vou mudar a cor, senão a gente não vai conseguir visualizar. E eu vou executar esse código. A cor é vermelha. Então, repara que agora foi dividido em 3 partes iguais. Porque eles estão competindo pelo mesmo espaço, que é o espaço da coluna, que está ocupando o corpo inteiro do aplicativo. Beleza? Agora, eu vou deletar esse terceiro container, porque a gente não quer o terceiro container. A gente só quer os dois, o branco e o preto. Agora, a próxima coisa que a gente pode fazer, repara que o nosso aplicativo está idêntico ao que a gente estava planejando, a estrutura básica que a gente identificou. O próximo passo seria este. Quais são os próximos elementos mais simples que a gente pode colocar no nosso layout, no nosso aplicativo? São esses elementos aqui. E repara que eles também estão dentro de uma coluna. Ó. Eles estão dentro de uma coluna. Um texto está na primeira linha da coluna e o outro está na segunda linha da coluna. Esse aqui é o texto referente ao número decimal que a pessoa digita no teclado, que aqui está escondido, né? A gente não criou os botões aqui para simplificar o layout. E na segunda linha tem o equivalente em binário, né? Então vamos fazer isso, vamos colocar isso daqui no nosso aplicativo, lá no nosso código. A primeira coisa que a gente precisa fazer agora é identificar onde aqueles dois textos vão estar posicionados, né? Eles vão estar posicionados nessa área. E onde está essa área no nosso código? Está aqui, certo? Esse é o primeiro container, ó. O container de baixo é o container de cor preta. Então, esse container tem cor branca. E lembra que eu disse que os dois textos estão também dentro de uma coluna, né? Eles são duas linhas.
Então, eles estão dentro de uma coluna. Então, ao invés de um container, a gente vai usar column de novo. Tá? E para essa column, a gente vai passar 2 textos. Beleza? Como a gente faz isso? Lembra? Através da propriedade children. E eu já autocompletei aqui, que é uma funcionalidade do Android Studio, né? Quando eu apertei Enter. E eu tinha dito que eu ia explicar isso aqui para você antes, né? Que eu tinha apagado. Então, o que é esse sinal de menor, widget sinal de maior? Basicamente, tá? Eu vou explicar de forma bem básica e mais para frente a gente vai entrar a fundo nisso. Mas isso aqui define qual é o tipo de elemento que essa lista aceita. Então, essa lista aqui só aceita o widget. Se a gente quisesse passar, por exemplo, uma string, ou um número direto, ou alguma outra coisa que não seja um widget, ela não aceita. Tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente, não se preocupa. Você pode manter aqui ou você pode deletar e deixar só os colchetes. Beleza? Nesse caso, não tem problema. Agora, o que a gente vai passar para essa lista? A gente vai passar 2 textos, né? É o texto em decimal e um texto em binário. Então, eu vou usar o widget text, separar por vírgula e criar outro widget text. Eu poderia, de novo, continuar criando vários widgets, não é o que a gente quer. Na primeira linha, eu vou colocar o número 9, do jeito que está no nosso planejamento lá no nosso design. E na segunda linha, o equivalente em binário, que é um 001. Agora eu vou salvar com Ctrl S para estruturar e vou executar esse código. E olha só, está escrito 9, está escrito 1001, eles estão em 2 linhas diferentes, ou seja, eles estão posicionados na coluna, só que eles estão lá para cima, né? Eles não estão posicionados aqui no meio. E como a gente faz para posicionar eles no meio agora? Existe uma propriedade da column, do widget column, que a gente pode usar para posicionar eles direito aqui, para alinhar eles na tela. Tá? E é justamente esse o nome da propriedade, ou mais ou menos esse o nome da propriedade. Ela se chama Main Axis Alignment, ou alinhamento do eixo principal. O que é o eixo principal? No caso da coluna, o eixo principal é o eixo vertical. Tá? Então, o que ela faz? Ela vai alinhar os elementos que estão sendo passados para essa coluna no eixo vertical. E como a gente faz isso? A gente usa esse código aqui, ó, Main Axis Alignment. Eu vou apertar Enter para o Android Studio autocompletar para mim. Ponto. E agora a gente usa algum desses elementos aqui. Qual a gente quer? A gente quer centralizar nessa área, certo? Então eu vou escolher Center. Se eu executar o código, agora sim, o texto está centralizado. Os elementos estão centralizados. Beleza? Claro, não está exatamente da maneira que a gente definiu no layout, né? O tamanho está menor e a cor do binário também aqui está preto e aqui é uma cor mais amarela, né? Então, ainda não é exato, mas eu vou deixar assim por enquanto, tá? Depois, mais para frente, a gente vai estilizar esses 2 elementos. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo. Tamo junto.